esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E no verso 24 está uma das declarações mais importantes para a família atual. Diz assim: por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E é em cima disso que eu quero trabalhar com os irmãos. Esse texto do verso 24, eu acredito que Adão falou sob inspiração divina. Eu acredito que Deus usou a boca de Adão para proferir as palavras contidas no versículo 24. Por quê? Porque Deus tinha uma mensagem para todas as famílias que viessem a existir depois de Adão. E que mensagem era essa? Que ela deveria se constituir em cima desses princípios. E aqui encontramos 3. Primeiro, deixar pai e mãe. Segundo, unir-se à sua mulher. E terceiro, tornarem-se os dois uma só carne. São 3 princípios fundamentais para a construção de uma família feliz. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos. O que envolve deixar pai e mãe? Hoje nós vivemos numa sociedade em que estão sexualizando a mente das pessoas. Então, principalmente os jovens, cada vez mais cedo estão se decidindo pelo namoro, pelo noivado e pelo casamento. E outra coisa grave, alguns jovens estão já, infelizmente, praticando ato sexual. Por quê? Porque estão com a mente sexualizada. Porque a mídia e outros veículos mais têm apresentado o sexo como algo fundamental para a vida humana. E têm colocado e banalizado o sexo e banalizado a figura da mulher. Então os homens principalmente estão com os seus desejos à flor da pele. Por que isso? Porque a cada dia estão recebendo mensagens através da mídia, das músicas e de tantos outros caminhos, que apenas estão construindo uma mentalidade sexualizada. E aí o que é que está acontecendo hoje? Os jovens da igreja, para não caírem em erro, estão cada vez mais cedo decidindo-se pelo casamento. E aí jovens com 17, 18, 19 anos estão pensando já em se casar. Isso é um grave erro, por 2 motivos. Primeiro, porque a nossa personalidade vai ser constituída, de fato, até os 24 anos. Então, antes de 24 anos, nós não temos ainda total maturidade para assumir alguns compromissos. Mas um outro grave, que não alcança a todos, mas alcança uma grande fatia, é que nem todos esses jovens possuem recursos para constituir um novo lar. E aí o que é que acontece? Então ele se apaixona pela moça e diz assim: pai, estou apaixonado pela fulana, e penso que com ela eu tenho que viver todos os meus dias da vida daqui para frente, só que eu não tenho onde morar. Aí o pai, cheio de amor no coração, o que é que ele faz? Não tem problemas, vamos condicionar nossa casa para recebê-la ou para recebê-lo. E aí condicionam a casa para receber o genro ou a nora. Tal condição ou tal atitude é contrária à vontade expressa de Deus em sua palavra. Porque a vontade de Deus em sua palavra está dizendo que o homem deve deixar pai e mãe. Não é abandonar, é deixar. Isso envolve o quê? A constituição de uma nova unidade familiar, que seja totalmente distinta, que tenha limites invioláveis e específicos, em que essas pessoas assumam a tutela financeira, emocional, de educação e espiritual da sua família. Só que isso, infelizmente, hoje não acontece. Os filhos se casam e quem continua com a tutela financeira ainda são os seus pais. E aí sabe quem está faturando com isso? Os caciques, os pan-americanos, os BMGs, porque pegam o dinheiro do aposentado que ele vai lá buscar para suprir a necessidade de quem? Dos filhos. Nós fazemos um trabalho aqui em Guadalupe, e ali trabalhamos numa escola, e fizemos uma pesquisa nessa escola. Mais de 80% das crianças que são levadas à escola são levadas pelos seus avós. Quer dizer, as pessoas hoje estão constituindo família, mas sem se envolver com ela. Então o texto inicial diz assim, que a família bem constituída, primeiro ela deve deixar pai e mãe. Não é abandonar, é deixar, é constituir uma nova unidade familiar. Amém, irmãos?
Isso é a palavra do Senhor, não são minhas teorias, é o que Deus coloca em sua palavra. Então alguns pais também têm dificuldades de permitir que os seus filhos constituam um novo lar, não deixam os filhos viver, e aí querem ter e manter a tutela dos filhos durante todos os dias da sua vida. Isso também não é exato, não é correto. Os pais devem permitir que os seus filhos vivam, e os filhos devem constituir independência. E aí tem filhos que começam as confusões em casa, que normalmente aparece, aí a esposa fala assim, vou para a casa da mamãe. Já ouviram alguém? Vocês conhecem alguém que faz isso? E aí vai para a casa da mamãe, mamãe, papai, não a aceite. Quando ela chegar lá, manda ela de volta, porque o crescimento acontece também no meio das dificuldades. E aí qualquer mínima dificuldade, vou para a casa da mamãe. Aí a mamãe aceita, ai queridinha, porque ele é tão ruim com você, fica aqui mesmo, que aqui eu vou cuidar de você. Isso é contrário à vontade de Deus. Nós devemos permitir que os nossos filhos vivam. E viver é muitas vezes chorar, viver é sentir dor, viver é sorrir, viver é cantar, é amar, é sofrer também. Todos esses elementos fazem parte da vida. E algumas pessoas não querem viver, simplesmente porque não querem se encontrar com o sofrimento e com a dor. Então precisamos, em primeiro lugar, fazer o quê? O que diz o texto, no verso 24? Deixar pai e mãe. Amém, irmãos? De repente, não tenho condições, constrói alguma coisa em cima, ou atrás, ou do lado. O ideal é 200 quilômetros. O ideal. Que é você vai lá no Natal, é uma boa época para você visitar papai e mamãe. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, um final de semana de vez em quando, todo final de semana, quem sabe. Mas é manter limites de uma família para outra. Papai e mamãe, depois que eu me casei, tornou-se parente. Família é marido, mulher e filhos. Isso é família, marido, mulher e filhos. Depois que o filho se casa, ele se torna parente. Está claro isso, irmão? De repente eu posso estar chocando alguém. Não tenham nada como algo absoluto e radical. Não sofra com o que eu estou falando, apenas pense no que Deus está querendo falar para vocês, amém? Mas a Bíblia não fala apenas em deixar pai e mãe, ele fala o que mais? Unir-se a quem? A sua mulher. E vamos pensar um pouco sobre isso. Hoje nós vivemos em uma sociedade que está banalizando a estrutura chamada família, a constituição família. E aí hoje a família vive sob algumas máximas. Uma delas diz assim: amigado com fé, casado é. Já ouviram isso? Declaração do diabo, irmãos. Porque amigado com fé não é casado não, é pecado. O casamento, ele é constituído a partir de uma aliança formal, em que o marido e mulher entram na igreja, a igreja toda enfeitada, muitas flores, solenidade, órgão, toda aquela pompa, e ali eles declaram publicamente que estão tomando a decisão de viver o quê? Juntos. E por que as pessoas hoje estão preferindo se amigar? Sabe por quê, queridos? Porque fica mais fácil depois para quê? Para separar, porque há um outro pensamento que diz assim, vamos nos casar, se não der certo a gente se separa. Quer dizer, o casamento hoje está sendo um estágio, não uma decisão formal e concreta. As pessoas estão se casando sem intenção de permanecer casados. E aí hoje há uma declaração básica para dissolver qualquer compromisso. Incompatibilidade de gêneros. Já ouviram falar disso? Aí eles casam jovens demais, apaixonados, e um indivíduo apaixonado, ele não enxerga bem, ele é cego e burro, aí ele toma decisões erradas, e aí depois a paixão, ela dura no máximo 2 anos, ela não passa disso, e aí quando acaba a paixão, ele vai se deparar com uma pessoa que é totalmente diferente dele, quer dizer, totalmente incompatível, e isso é real. Homem e mulher são 2 seres completamente diferentes. Por exemplo, a mulher é um ser emocional. O homem, ao contrário da mulher, é um ser racional. Então a mulher, em tudo, ela coloca as suas emoções. O homem não sente muita coisa, ele apenas pensa. Outra diferença: a mulher gosta de discutir problemas, homem só discute solução. Então são caminhos diferentes, mais ou menos assim.
eu estou casado há 13 anos, aí minha esposa trabalha fora. Aí certo dia ela chegou lá em casa e começou a falar do seu trabalho. E aí começou a reclamar do trabalho. Eu estou ouvindo aquilo atentamente e já processei uma solução, só estava esperando uma oportunidade. Quando ela me deu a oportunidade, eu falei assim, saia do trabalho. E aquilo deixou-a frustrada, porque ela não queria ouvir aquilo. Sabe o que é que ela queria? Ela queria que eu ficasse assim, nossa, como eles são maus com vocês, por que eles fazem isso contigo? E aí ela ia começar a problematizar a coisa ainda mais, eu ia ajudar a problematizar a coisa, e assim nós iríamos crescer.